Essa é a vergonha da família com que todos nós temos que lidar. No casamento do meu filho, sua nova esposa me apresentou aos pais ricos dela. Todos riram, até que o pai dela me encarou e engasgou. Você não é a multimilionária secreta que comprou minha empresa? Fico feliz que você esteja aqui. Se você está assistindo a este vídeo, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de onde você está ouvindo minha história de vingança. Eu quero saber até onde ela chegou. Meu nome é Elisa Matos, mas a maioria das pessoas me chama apenas de Elisa. Passei os últimos 15 anos aperfeiçoando a arte de ser estrategicamente invisível, o que acabou sendo uma ótima preparação para o que estava por vir. Meu filho, Davi, namorava Jéssica há 8 meses e eu só a tinha visto 2 vezes antes de hoje. 2 breves encontros onde ela me fez perguntas muito diretas sobre meu estilo de vida modesto e se eu precisaria de ajuda com as despesas quando ficasse mais velha. O casamento foi espetacular, tenho que admitir. A propriedade do Sampaio se estendia por mais de 20 hectares nas colinas de Petrópolis, no Rio de Janeiro, com uma capela particular que poderia abrigar 300 pessoas e jardins que deviam ter custado milhões de reais. Jéssica caminhou até o altar em um vestido que provavelmente custou mais do que a maioria das pessoas ganha em um ano. E Davi parecia mais feliz do que eu o via desde que seu pai faleceu. Eu escolhi minha própria roupa com muito cuidado. Um simples vestido azul marinho de uma boa loja de departamento, combinado com o colar de pérolas da minha avó. Nada chamativo, nada que atraísse atenção. Aprendi há muito tempo que a chave para a privacidade é parecer exatamente o que as pessoas esperam ver. Uma viúva vivendo confortavelmente, mas com modéstia, da aposentadoria de engenheiro e do seguro de vida do falecido marido. A cerimônia foi linda, embora eu não pudesse deixar de notar como a mãe de Jéssica, Paula, me media de cima a baixo como se eu fosse um móvel que não combinava muito com a decoração. Mas foi na recepção que tudo mudou. A família Sampaio não economizou em nada. Esculturas de gelo, uma orquestra de 12 músicos e flores suficientes para abrir uma floricultura. Eu estava em uma mesa no canto, observando meu filho de 32 anos dançar com sua nova esposa, quando Jéssica se aproximou com seus pais. "Mãe, pai", disse ela com aquele tom doce e enjoativo que arrepia os dentes. "Quero que conheçam a mãe do Davi." E então ela disse as palavras que mudaram tudo. Os olhos de Roberto Sampaio se fixaram no meu rosto com um olhar de reconhecimento que fez meu estômago revirar. "Elisa Matos", ele murmurou. E assim, eu não era mais invisível. "Espere, você não é a mulher do conselho de aquisição do Grupo Sampaio 3 anos atrás? Você não é aquela investidora misteriosa que comprou minha empresa?" As palavras de Roberto Sampaio cortaram o barulho da recepção como uma faca na seda. A cor sumiu do rosto de Jéssica enquanto ela olhava de um lado para o outro, entre o pai e eu, seu ar de superioridade substituído por pura confusão. A pulseira de diamantes de Paula Sampaio brilhou quando ela levou a mão ao pescoço, e eu quase podia ouvir as engrenagens girando em sua mente de socialite. A verdade é que a maioria das pessoas não sabe como é a verdadeira riqueza. Elas esperam diamantes e roupas de grife, carros de luxo e exibições chamativas. Elas não esperam uma mulher em um vestido simples, mas elegante, que faz compras em lojas normais e dirige um sedã confiável. Foi exatamente com isso que contei nos últimos 15 anos. Tudo começou com uma invenção do meu falecido marido, Tomás. Uma pequena peça de tecnologia que revolucionou a eficiência das baterias de celular. Nós dois éramos engenheiros, Tomás e eu, trabalhando para uma empresa de tecnologia em Florianópolis, em Santa Catarina, no início dos anos 2000. Quando Tomás desenvolveu seu sistema de gerenciamento de energia em 2010, pensamos que poderíamos nos aposentar confortavelmente. Nunca imaginamos que estávamos sentados em uma mina de ouro.
A patente foi vendida em 2012 por $25 milhões. Davi tinha 24 anos na época, recém-saído do mestrado em marketing, cheio de sonhos de construir sua própria carreira. Naquele mesmo dia, Tomás e eu tomamos uma decisão que moldaria os próximos 13 anos de nossas vidas. Dissemos a Davi que havíamos recebido um bom pagamento, o suficiente para ficarmos confortáveis, mas nada extravagante. Ele nunca questionou. Ele provavelmente presumiu que fosse 1 milhão ou 2, no máximo. O que Davi não sabia era que os 25 milhões eram apenas o começo. Tomás e eu pegamos esse dinheiro e começamos a investi-lo sistematicamente, primeiro em ações conservadoras, depois em empresas de crescimento, à medida que aprendíamos o mercado. Imóveis em áreas emergentes, startups de tecnologia com fundamentos sólidos. Tomás tinha um dom para identificar oportunidades subvalorizadas antes de qualquer outra pessoa. Quando ele faleceu, 5 anos atrás, em 2020, nosso portfólio valia mais de $800 milhões. 800 milhões, o mesmo valor que usei para adquirir o Grupo Sampaio 2 anos após a morte de Tomás. A ironia era deliciosa. Enquanto Jéssica me menosprezava e perguntava se eu precisava de ajuda para administrar minhas finanças, eu tinha sido a investidora anônima que salvou a empresa do pai dela da ruína. A mesma empresa que ele quase destruiu com sua ambição imprudente e má gestão de dívidas, forçando-o a vender para o que ele pensava ser uma empresa de investimento corporativo. Essa empresa era uma empresa de fachada controlada por mim. Comprei o Grupo Sampaio não por vingança, mas porque seu negócio principal era sólido, apesar da má gestão de Roberto. Tinha uma boa estrutura, fortes relações com clientes e funcionários talentosos. Sob supervisão financeira adequada, ela prosperou novamente. O homem cuja filha acabara de me chamar de a vergonha da família estava vivendo das minhas decisões de negócios nos últimos 3 anos. Me desculpe, eu disse em voz baixa, olhando diretamente para Roberto. Acho que você está me confundindo com outra pessoa. Mas nós dois sabíamos que ele não estava. Eu podia ver a memória em seus olhos daquela reunião na sala do conselho, onde me sentei em silêncio enquanto meus advogados cuidavam das negociações. Na época, ele mal falou comigo, presumindo que eu era apenas a esposa de alguém, ali como formalidade. Agora, enquanto Jéssica nos encarava com alarme crescente, percebi que minha privacidade cuidadosamente guardada estava prestes a se tornar um problema muito grande. Na manhã seguinte, eu estava no meu apartamento aconchegante, tomando um cafezinho na minha xícara favorita, observando Davi andar de um lado para o outro na minha sala, como um animal enjaulado. Ele havia me ligado às 7 da manhã, exigindo respostas que eu não estava pronta para dar. Eu não tinha pregado o olho. Minha mente continuava repassando o rosto de Roberto Sampaio quando ele me reconheceu e o pânico que vi nos olhos de Jéssica. Mãe, você tem que me ajudar a entender o que aconteceu ontem à noite, disse Davi, passando as mãos pelos cabelos como um garoto frustrado. Roberto Sampaio me chamou de lado depois que você saiu. Ele me fez algumas perguntas muito específicas sobre as patentes do pai e suas atividades de investimento. Eu tinha saído discretamente após a revelação de Roberto, alegando que estava cansada. A verdade era que eu precisava de tempo para pensar. 15 anos de privacidade cuidadosamente protegida haviam desmoronado em um único momento, e eu não sabia como lidar com as consequências. Davi era diferente de seu pai. Enquanto Tomás era metódico e estratégico, Davi era direto e emocional. Que tipo de perguntas? Perguntei, embora já pudesse adivinhar. Ele queria saber sobre as patentes de tecnologia do pai, sobre se você estava envolvida em grandes negócios, sobre a real situação financeira da nossa família. Davi parou de andar e me encarou com aqueles olhos castanhos sérios que herdou de Tomás. Mãe, ele parecia achar que você era algum tipo de grande investidora. Foi estranho. De repente, meu café ficou amargo. Essa era a conversa que eu estava esperando e temendo.
Davi construiu sua carreira como gerente sênior de marketing por seu próprio talento e trabalho duro. Ele conquistou seu lugar em uma empresa respeitada, comprou sua casa com anos de economia e vivia modestamente porque achava que esses eram os valores que Tomás e eu lhe ensinamos. Como eu poderia explicar que, enquanto ele trabalhava 60 horas por semana por um aumento, eu poderia ter comprado a empresa inteira dele sem nem notar no meu orçamento? Que enquanto ele economizava para a entrada da casa própria, eu estava gerenciando um portfólio que valia mais do que um pequeno país? Davi, sente-se, eu disse gentilmente. Nós precisamos conversar. Mas antes que eu pudesse continuar, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Jéssica. Elisa, acho que deveríamos almoçar hoje. Há algumas coisas que Davi e eu queremos discutir com você. Mostrei a mensagem para Davi, observando seu rosto mudar de confusão para preocupação. O que você acha que ela quer conversar? Ele perguntou. Eu tinha uma boa ideia. Jéssica Sampaio não era do tipo que deixava as coisas por resolver, especialmente quando o dinheiro estava envolvido. Ela provavelmente passou a noite toda interrogando o pai sobre suas suspeitas e agora estava pronta para cavar mais fundo. A questão era: quanto Roberto realmente havia descoberto daquela breve reunião de 3 anos atrás? Eu acho, disse eu cautelosamente, que sua esposa é muito mais esperta do que imaginávamos. Naquele momento, o telefone de Davi tocou. O nome de Jéssica brilhava na tela. Ele atendeu e pude ouvir a voz dela, brilhante e artificialmente alegre. Davi, querido, eu esperava que pudéssemos almoçar todos juntos hoje. Há alguns assuntos de família que eu adoraria discutir com sua mãe, agora que somos oficialmente família. Quando ele desligou, Davi olhou para mim com a mesma expressão que costumava ter na adolescência, quando suspeitava que eu sabia mais do que estava dizendo. Mãe, tem alguma coisa que você precisa me contar sobre as finanças da nossa família? Do lado de fora da minha janela, observei o ritmo familiar das pessoas indo para o trabalho, pessoas com preocupações normais sobre reuniões e prazos. Eu invejava essa simplicidade. Tudo, eu finalmente disse. Eu preciso te contar tudo. Jéssica havia chegado ao restaurante 45 minutos mais cedo. Ela já estava sentada em uma mesa de canto quando Davi e eu entramos. Ela havia escolhido o lugar mais caro da cidade, notei, e uma mesa com a melhor vista. Seu cabelo loiro estava perfeito e ela usava um terninho de grife que eu tinha visto recentemente em uma revista. Elisa! Davi! Muito obrigada por virem, disse ela, levantando-se para nos abraçar. Seu sorriso era radiante, mas peguei o olhar calculista em seus olhos verdes enquanto ela examinava meu vestido preto, simples e joias discretas. Eu pedi uma garrafa de um bom vinho para celebrar nossa família. Era um Bordeaux que custava quase R$ 5.000. Claramente Jéssica estava dando o tom. Que adorável, querida, eu disse enquanto me sentava. Embora talvez um pouco demais para um almoço de família casual, não acha? Ah, eu não acho que haja nada de casual em nossa família agora, ela respondeu, seu sorriso nunca vacilando. Ontem à noite, tive uma longa conversa com o papai sobre suas experiências de negócios. Ele me contou algumas histórias fascinantes sobre aquisições corporativas e investidores anônimos. Davi olhou entre nós, sentindo uma tensão que não conseguia identificar. Jéssica, o que isso tem a ver com este almoço? Ela o ignorou completamente, seu foco totalmente em mim. Sabe, Elisa, eu estudei administração no INSPER. Eu amo tudo sobre finanças corporativas, especialmente estruturas complexas de investimento e empresas de fachada. Papai mencionou que, quando compraram o Grupo Sampaio, o comprador agiu com uma discrição surpreendente. Tomei um gole de vinho e esperei. Eu queria que ela fizesse o primeiro movimento. O engraçado sobre investidores discretos, ela continuou, é que eles geralmente têm motivos muito bons para sua privacidade. Geralmente está relacionado a grandes fortunas que preferem manter longe dos olhos do público. Isso parece razoável,
respondi calmamente. Jéssica se inclinou para a frente levemente, adotando o tom de quem está prestes a compartilhar uma fofoca suculenta. Papai disse que a mulher na reunião de aquisição era quieta, elegante e parecia deixar tudo para seus advogados. Mas ele sentiu que ela tinha a presença de alguém acostumada a tomar decisões importantes. Davi agora estava me encarando, como se as coisas estivessem começando a se encaixar. Mãe! Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Jéssica pegou seu telefone e nos mostrou uma foto. Era uma notícia de 3 anos atrás sobre a compra do Grupo Sampaio, com uma pequena foto da assinatura. Lá, meio escondida entre advogados e executivos, estava uma mulher de vestido azul marinho, com o rosto pouco visível. A qualidade da imagem não é das melhores, comentou Jéssica casualmente, mas a postura da mulher, sua altura, até o jeito como ela segura a bolsa, é incrivelmente parecido com você, Elisa. O silêncio se estendeu enquanto Davi estudava a foto, uma faísca de reconhecimento surgindo em sua expressão. Eu tinha que admirar o dever de casa de Jéssica, mas ao mesmo tempo sentia as paredes da privacidade que eu havia construído com tanto cuidado começarem a ruir. Que coincidência curiosa, eu finalmente disse. Certo. O sorriso de Jéssica agora tinha um toque afiado. Claro, coincidências acontecem o tempo todo, como os problemas financeiros da minha família, começando justamente quando alguém pagou quase 700 milhões de reais pela empresa do meu pai. Ou como essa investidora misteriosa desaparecendo completamente após a aquisição, quase como se preferisse ficar anônima. Davi largou a taça de vinho com a mão trêmula. Mãe, me diga que você não é quem ela pensa que você é. Olhei para meu filho, o jovem que criei para valorizar a honestidade e a integridade acima de tudo. E eu sabia que 15 anos de mentiras, bem intencionadas, estavam finalmente me alcançando. Davi, há coisas sobre as patentes do seu pai e nossos investimentos que eu nunca te contei. O triunfo de Jéssica estava escrito em todo o seu rosto perfeitamente composto. Mas enquanto eu a observava saborear o que ela claramente acreditava ser sua vitória, me perguntei se ela tinha alguma ideia do que tinha acabado de libertar. 3 dias depois, eu estava no escritório do meu consultor financeiro na Avenida Faria Lima, observando Jaime Silveira revisar os documentos que eu havia solicitado. O almoço com Davi e Jéssica terminou com meu filho saindo furioso depois que confirmei seus piores temores, e com sua nova esposa fazendo comentários velados sobre planejamento financeiro familiar. Agora, eu precisava entender exatamente o que estava enfrentando. Elisa, devo dizer que este é um pedido incomum, disse Jaime, ajustando os óculos enquanto olhava o perfil financeiro da família Sampaio. Qual é o interesse repentino no histórico familiar da sua nora? Eu havia ligado para Jaime na manhã seguinte ao nosso desastroso almoço e pedido um levantamento completo da situação financeira atual do Sampaio. O que eu estava descobrindo era muito mais complicado do que eu imaginava. Eu não sabia que, quando comprei o Grupo Sampaio, estava essencialmente adquirindo a herança da minha futura nora. Jaime ergueu as sobrancelhas. Sua nora? A que acabou de se casar com o Davi? Quando assenti, ele soltou um assobio baixo. Isso é complicado. Diga-me algo que eu não sei. Ele puxou vários arquivos em seu computador. Ok, vamos analisar isso. Em 2021, o Grupo Sampaio estava lutando para pagar os empréstimos de expansão que fizeram em 2019. Roberto Sampaio alavancou demais a empresa, comprando concorrentes menores, e quando a economia apertou, eles não conseguiram lidar com a dívida. Eu me lembrava bem daquela aquisição. Foi um dos meus investimentos mais estratégicos. Comprar uma empresa sólida com desconto por causa de uma crise financeira temporária. Qual era a expectativa da família naquela época? De acordo com os registros, Jéssica Sampaio estava posicionada como a herdeira de seu pai.
Ela trabalhou lá durante as férias da faculdade, fez seu MBA com foco em empresas familiares e disse a todos que estava pronta para assumir a empresa. Tudo estava começando a se encaixar de uma forma muito desconfortável. Então, quando adquiri a empresa e trouxe uma gestão profissional, eu basicamente eliminei o plano de carreira dela. Mais do que isso, você eliminou o que ela considerava seu direito de primogenitura. Jaime abriu outro documento. É aqui que fica interessante. Tenho rastreado algumas investigações discretas sobre suas atividades de investimento. Alguém tem feito perguntas sobre estruturas de aquisição de empresas de fachada e investidores anônimos. Um nó se formou no meu estômago. Que tipo de perguntas? Perguntas de nível profissional, o tipo de pesquisa que sugere que alguém com formação em negócios e conexões jurídicas está envolvido. Ele virou o monitor para mim. Elisa, acho que sua nora contratou um investigador particular. As implicações me atingiram imediatamente. 15 anos de estruturas legais, cuidadosas e privacidade deliberada poderiam ser desfeitos se alguém estivesse motivado o suficiente. Quão vulneráveis estamos? Depende do quão fundo eles querem cavar. Suas estruturas de privacidade são sólidas, mas não são impenetráveis. Uma investigação determinada com respaldo legal poderia, eventualmente, rastrear a propriedade até você. Pensei na atitude de Jéssica no almoço, como ela apresentou suas descobertas como uma jogadora de xadrez, revelando seu cheque-mate. O que você recomendaria? Honestamente, saia na frente. Se ela está construindo algum tipo de reivindicação financeira ou tentando apelar para um senso de obrigação familiar, você precisa controlar a narrativa antes que ela a exponha. Jaime recostou-se na cadeira pensativo. Mas Elisa, a outra coisa, se isso vier a público, não afetará apenas você. A carreira de Davi pode ser comprometida se parecer que seu sucesso estava ligado a uma fortuna de família que ele nem sabia que existia. Eu não tinha considerado isso. A reputação de Davi foi construída em seu próprio trabalho duro. Se as pessoas soubessem que sua mãe era uma magnata secreta, questionariam cada promoção que ele já recebeu. Era uma ironia dolorosa. Eu havia escondido minha fortuna para protegê-lo, e agora esse mesmo segredo poderia destruir tudo o que ele havia conquistado. Tem mais uma coisa, continuou Jaime, abrindo um último documento. A situação financeira atual da família Sampaio é mais frágil do que parece. Eles têm mantido seu estilo de vida com empréstimos, provavelmente esperando que Roberto encontrasse outra oportunidade de negócio ou que Jéssica se casasse com alguém rico. E agora ela acha que se casou. Exatamente. Mas Elisa, se ela está planejando pedir apoio financeiro ou se envolver em seus investimentos, você precisa estar preparada. Isso está prestes a se tornar mais do que apenas um desentendimento familiar. Quando saí do escritório de Jaime, percebi que estava enfrentando a mesma escolha que Tomás e eu fizemos há 15 anos. Só que agora os riscos eram muito maiores. Desta vez, eu não estava apenas protegendo a independência do meu filho. Eu estava lutando para impedir que tudo o que construí fosse usado contra minha própria família. Naquela noite, fiz algo que não fazia há meses. Abri uma garrafa de vinho fino que Tomás e eu estávamos guardando. Servi-me de uma taça generosa e espalhei 15 anos de registros financeiros pela minha mesa de jantar. Se Jéssica queria brincar de investigadora, ela estava prestes a descobrir que havia escolhido a pessoa errada. Os números contavam uma história de paciência e estratégia. Tomás e eu não tínhamos apenas tido sorte. Fomos metódicos, pesquisamos cada investimento, diversificamos cuidadosamente e reinvestimos nossos lucros. Aqueles 25 milhões de reais iniciais cresceram para 50 milhões de reais em 2015, depois para 200 milhões de reais em 2018. Quando Tomás morreu, nosso patrimônio líquido era de mais de 700 milhões, e eu continuei a fazê-lo crescer. Mais importante, eu vinha construindo silenciosamente algo maior do que apenas riqueza.
Eu tinha participações significativas em uma dúzia de empresas diferentes, detinha contratos de licenciamento de 17 tecnologias diferentes e havia investido em tudo, desde energia renovável até biotecnologia. Eu não era apenas uma mulher com dinheiro. Eu estava profundamente envolvida no mundo da inovação, de uma forma que nem mesmo Jaime entendia completamente. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Davi. Mãe, Jéssica e eu queremos ir aí amanhã à noite. Ela tem algumas ideias sobre como nossa família deve lidar com essa nova informação. Eu quase ri. Jéssica tem ideias. Eu já podia imaginar quais eram. Algo envolvendo fundos fiduciários e reuniões de conselho de família, com uma abordagem mais colaborativa para o meu dinheiro. O que ela não entendia era que eu administrava expectativas e protegia meus interesses há mais tempo do que ela estava viva. Abri os documentos legais que Jaime me deu sobre as finanças do Sampaio. A situação deles era ainda pior do que eu pensava. A propriedade da família estava hipotecada em 80% do seu valor. Suas contas de investimento haviam sido drenadas para manter seu estilo de vida e eles tinham dívidas significativas, todas apoiadas na crença de Roberto de que ele eventualmente lucraria com seus contatos de negócios. Roberto achava que tinha se aposentado confortavelmente com o dinheiro da venda de sua empresa, mas a realidade era mais complicada. Grande parte de sua renda vinha de taxas de consultoria e cargos em conselhos que eu mesma havia arranjado através da nova administração do Grupo Sampaio. Seu padrão de vida dependia de mim, mas isso era apenas a superfície. Abri meu laptop e comecei a investigar as atividades recentes de Jéssica. Se ela havia contratado um investigador particular, tinha que haver um rastro. O que encontrei foi fascinante e perturbador. Jéssica havia, de fato, contratado uma empresa especializada em rastreamento de ativos corporativos. Ela também havia contratado um advogado especializado em disputas de herança familiar e, o mais revelador, ela havia aberto várias novas linhas de crédito no último mês, provavelmente para financiar sua investigação com a esperança de um retorno substancial. Ela não havia se casado com meu filho apenas por amor. Ela se casou com ele como uma estratégia de investimento. O vinho estava me deixando filosófica, ou talvez apenas honesta comigo mesma pela primeira vez em anos. Passei 15 anos sendo a viúva discreta, deixando as pessoas pensarem que eu vivia uma vida modesta, enquanto construía silenciosamente algo massivo. Mas a pequena performance de Jéssica no casamento havia mudado tudo. Eu estava cansada de ser subestimada. Mais do que cansada, eu estava farta de permitir isso. Amanhã, quando Davi trouxesse sua esposa para falar sobre suas ideias para o futuro financeiro de nossa família, eu ia dar a eles uma lição sobre quem exatamente eles decidiram investigar. Porque Elisa Matos, a investidora cautelosa, estava prestes a se tornar Elisa Matos, a oponente estratégica. E eu vinha ganhando jogos há 15 anos que outras pessoas nem sabiam que estavam jogando. Davi e Jéssica chegaram ao meu apartamento na noite seguinte com o ar de diplomata se aproximando de uma negociação delicada. Eu os havia preparado com uma simples tábua de queijos e frutas e uma garrafa de vinho de preço moderado, nada que entregasse meus verdadeiros recursos. Mãe, obrigado por sentar conosco. Davi começou, seu tom cauteloso. Eu sei que os últimos dias foram complicados. Jéssica estava vestida com um terninho de negócios elegante. Seu treinamento no INSPER era evidente, tanto na pasta que ela carregava, quanto na maneira como ela se acomodou na minha poltrona. Elisa, quero começar dizendo que tudo o que discutirmos esta noite é pela família. Estamos todos do mesmo lado aqui. Eu quase ri. Claro, querida. Sobre o que você queria conversar? Ela abriu sua pasta, revelando vários documentos bem preparados. Bem, estive pensando sobre nossa conversa no almoço e acho que começamos com o pé esquerdo. Eu gostaria de propor uma abordagem mais colaborativa para o planejamento financeiro da nossa família. Colaborativa como?
Jéssica tem algumas ideias sobre como poderíamos estruturar as coisas para beneficiar a todos, acrescentou Davi, claramente desconfortável. A questão é, Elisa, continuou Jéssica, a riqueza familiar funciona melhor quando é gerenciada estrategicamente através das gerações. Davi e eu estávamos conversando sobre criar uma estrutura que proteja sua privacidade, mas também permita mais transparência em nosso planejamento. Lá estava. Tomei um gole de vinho e esperei. Estávamos pensando em estabelecer uma fundação familiar, algo que nos permitiria fazer doações de caridade, obter vantagens fiscais e coordenar nossos investimentos. Ela puxou o que parecia ser um rascunho legal preliminar. Eu já tive algumas conversas iniciais com um advogado especializado em gestão de patrimônio familiar. O atrevimento era chocante. Ela descobre que tem o dinheiro e imediatamente começa a planejar como acessá-lo, com direito a consultas jurídicas e propostas formais. Parece bem completo. A fundação seria liderada por um conselho de curadores familiares. Ela continuou se animando. Você, eu, Davi e quaisquer filhos que possamos ter. Isso nos daria a todos uma voz nas principais decisões financeiras. Davi olhou para os documentos completamente sobrecarregado. Jéssica, talvez devêssemos ir com calma. Na verdade, Davi, acho que sua esposa pensou muito sobre isso. Eu disse calmamente. Diga-me, Jéssica, o que você tinha em mente para o financiamento inicial desta fundação? Seus olhos brilharam. Bem, pensei que poderíamos começar com algo substancial o suficiente para causar um impacto real. Talvez cerca de 50 milhões para estabelecer credibilidade na comunidade filantrópica. 50 milhões, Alice. Da mulher que me chamou de vergonha da família há menos de uma semana. E a estrutura do conselho que você mencionou, continuei casualmente. Como os votos seriam distribuídos? Acho que a representação igual seria o mais lógico, ela respondeu com confiança. 3 curadores, 3 votos. Muito democrático. Eu larguei minha taça de vinho e olhei diretamente nos olhos dela. Jéssica, posso te perguntar algo honestamente? Claro. Você ama o meu filho? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Ela olhou para Davi, depois de volta para mim. Que tipo de pergunta é essa? Uma simples. Você ama o Davi por quem ele é? Ou você ama o que você acha que estar casada com ele representa? O silêncio na sala era denso de tensão. Davi olhava entre nós, ficando mais nervoso a cada segundo, e a fachada calma de Jéssica começou a rachar. Eu acho injusto como você está enquadrando nosso relacionamento. É mesmo? Levantei-me e caminhei até uma estante, onde puxei uma pasta que eu havia preparado. Porque eu tenho algumas informações que podem esclarecer as coisas. Voltei ao meu lugar, abri a pasta e mostrei a ela o relatório de investigação que Jaime havia preparado. Seu rosto ficou pálido quando ela reconheceu alguns dos documentos. Este é um registro de suas comunicações com a Investigações Aguilar nas últimas 2 semanas. Eu disse uniformemente. Parece que você os contratou para pesquisar estruturas de propriedade corporativa e rastrear investidores anônimos. Bem caro, pelo que posso ver. Davi encarou a esposa, incrédulo. Jéssica, você contratou investigadores particulares? Não é o que parece, disse ela rapidamente. Eu só queria entender melhor a situação financeira da família. Você estava montando um caso, corrigia. Estes documentos mostram que você também consultou o escritório, Viana em Associados, um escritório de advocacia especializado em disputas de herança familiar e litígios de fundos. E eu puxei outro papel. Isso é interessante. Você abriu 3 novas linhas de crédito no último mês, pegando emprestado contra uma suposta melhora futura na situação financeira da sua família. É uma suposição bem ousada. Jéssica estava se desfazendo. Sua compostura cuidadosamente construída desapareceu. Elisa, você tem que entender. Eu estava apenas tentando proteger os interesses da nossa família. Interesses de quem exatamente?
Perguntei, porque de acordo com esta análise financeira que Jaime preparou, a situação da sua família é muito mais frágil do que você deixou transparecer. Coloquei vários outros documentos na mesa de centro. A propriedade dos seus pais está hipotecada em quase 80% do seu valor. As contas de investimento deles foram drenadas para manter o estilo de vida desde que seu pai perdeu o Grupo Sampaio. Na verdade, a maior parte da renda atual deles vem de contratos de consultoria que eu providenciei através da nova administração da empresa. Davi examinou os documentos, sua expressão mudando de confusão para raiva e então para uma desilusão profunda e profunda. Mãe, como você sabe de tudo isso? Porque, Davi, quando alguém começa a me investigar, eu investigo de volta. E o que descobri é que a família da sua esposa vive de tempo emprestado e dinheiro emprestado nos últimos 3 anos. Jéssica finalmente encontrou sua voz, mas estava trêmula. Isso não muda o fato de que somos uma família agora. Deveríamos estar trabalhando juntos, não um contra o outro. Você está absolutamente certa, eu disse, levantando-me e indo até a janela. Deveríamos estar trabalhando juntos. Eu me virei para encará-los. A questão é, que tipo de trabalho você tinha em mente? Porque aqui está o que eu acho que aconteceu. Você descobriu que eu tenho dinheiro e imediatamente começou a planejar como acessá-lo. Não como contribuir, não como ajudar a gerenciá-lo, mas como reestruturá-lo para que você tivesse controle sobre ele. Isso não é justo, protestou Jéssica. Não é? Puxei um último documento da minha pasta. Esta é a gravação de uma ligação que você teve com sua colega de faculdade 3 semanas antes de conhecer o Davi. Nela, você menciona especificamente que está cansada de sair com caras que não podem te oferecer segurança financeira e que está procurando alguém de uma família estável com boas perspectivas de longo prazo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Davi olhava para a esposa como se a estivesse vendo pela primeira vez, e Jéssica parecia estar calculando o quão rápido ela poderia correr. Davi, eu disse gentilmente, acho que você deveria se perguntar se a mulher com quem você se casou é realmente quem você pensava que ela era. Mas mesmo, enquanto eu dizia isso, eu sabia que isso era apenas o começo. Jéssica Sampaio não era do tipo que desistia facilmente, e eu tinha acabado de mostrar a ela exatamente o quanto estava em jogo. Então, o que acontece agora? Perguntou Davi em voz baixa. Olhei para meu filho, o homem que criei para valorizar a honestidade e o trabalho duro, e tomei uma decisão que mudaria todas as nossas vidas. Agora, eu disse, nós descobrimos do que todo mundo é realmente feito. As 2 semanas seguintes passaram em um silêncio tenso. Davi voltou temporariamente para seu próprio apartamento, dizendo-me que precisava de tempo para processar tudo. Jéssica havia saído furiosa do meu apartamento naquela noite, mas não antes de deixar claro que considerava nossa conversa uma declaração de guerra, e ela provou ser muito mais perigosa do que eu imaginava. O primeiro sinal de problema veio quando Jaime Silveira me ligou em uma manhã de sexta-feira. Sua voz estava tensa. Elisa, temos um problema. Alguém tem feito perguntas à CVM, Comissão de Valores Mobiliários, sobre suas estruturas de investimento. Perguntas profissionais, sugerindo que estão montando um caso para algum tipo de violação regulatória. Meu estômago gelou. Que tipo de violações? Falha em declarar adequadamente a propriedade beneficiária em empresas de capital aberto, possível uso de informação privilegiada, questões sobre se suas empresas de fachada relataram adequadamente suas atividades. Ele fez uma pausa. Elisa, isso não é mais apenas curiosidade. Alguém está tentando construir um caso legal contra você. Eu sabia exatamente quem era esse alguém. Quão sério é isso?
Depende do que eles encontrarem. Suas estruturas são legais, mas esquemas financeiros complexos podem parecer suspeitos para os reguladores. Se eles registrarem uma queixa formal, você pode enfrentar meses, até anos de investigações, mesmo que seja inocentada no final. As implicações eram esmagadoras. Não apenas os custos legais, mas a exposição na mídia destruiria a privacidade que mantive por 15 anos. O que você recomenda? Francamente, encerre isso antes que piore. Qualquer que seja o conflito familiar que está impulsionando isso, precisa ser resolvido rapidamente, porque o escrutínio regulatório tem um jeito de se expandir. Desliguei o telefone. Minha mente a mil. Jéssica havia escalado de investigação particular para guerra legal total, esperando me forçar a um acordo. Era uma estratégia inteligente, embora moralmente falida. Meu telefone tocou. Era Davi. Mãe, precisamos conversar. Aconteceu uma coisa. Ele chegou 1 hora depois, parecendo abatido e mais velho do que seus 32 anos. Jéssica pediu a separação legal. Ele disse sem rodeios. O advogado dela diz que ela está preocupada com potenciais responsabilidades financeiras de ativos familiares não revelados. Eu quase admirei sua meticulosidade. Ao pedir a separação, ela estava se protegendo legalmente enquanto preparava o terreno para uma negociação de divórcio. Eu sinto muito, Davi. Você sente mesmo? Ele olhou para mim com olhos que continham mais dor do que raiva. Porque parece que você orquestrou isso, como se você quisesse que meu casamento desmoronasse só para provar um ponto sobre as intenções dela. A acusação doeu mais do que eu esperava. Davi, eu nunca quis que seu casamento fracassasse. Eu queria que você entendesse com quem você se casou antes que fosse tarde demais. Destruindo a estabilidade financeira da família dela e investigando-a como uma criminosa, ele rebateu. Mãe, eu nem sei mais quem você é. Isso doeu, mas me mantive firme. Eu sou a mesma pessoa que te ensinou a valorizar a honestidade e a integridade. A mesma que queria que você tivesse sucesso por seus próprios méritos, não por causa do dinheiro da família. E veja como isso terminou, disse ele amargamente. Minha esposa está me deixando. As finanças da família dela estão arruinadas. E minha mãe é algum tipo de magnata dos negócios que mente para mim há 15 anos. Eu queria confortá-lo como quando ele era um menino, mas a distância entre nós parecia ter quilômetros. Davi, há outra coisa que você precisa saber. Jéssica registrou queixas junto às autoridades federais sobre minhas atividades de investimento. Ela está tentando me forçar a uma batalha legal pública. Ele me encarou. O que isso significa? Significa que isso não acabou, está apenas começando, e eu preciso que você decida se vai ficar comigo ou se vai deixar ela destruir tudo o que construí para proteger nossa família. O silêncio se estendeu entre nós. Finalmente, Davi olhou para mim com o que parecia ser o início de um entendimento. O que você quer que eu faça? A reunião ocorreu na sala de reuniões de Jaime Silveira na segunda-feira seguinte. Estávamos eu, Davi, Jéssica, seu advogado, Dr. Marcos Viana e seus pais, Roberto e Paula Sampaio. O ar estava tão tenso que podia ser cortado com uma faca. Vamos deixar claro por que estamos aqui, começou o Dr. Viana, alisando seu terno caro. Minha cliente descobriu que a senhora Matos tem ocultado ativos consideráveis, enquanto permitia que a família da esposa de seu filho sofresse dificuldades financeiras. Isso sugere um padrão deliberado de engano que justifica uma investigação. Jaime, sentado ao meu lado, respondeu calmamente. Dr. Viana, as atividades financeiras da senhora Matos são perfeitamente legais. As recentes queixas de sua cliente às autoridades parecem motivadas por animosidade pessoal e não por preocupações legítimas. Jéssica se inclinou para a frente. Isso não é sobre animosidade pessoal, é sobre responsabilidade familiar e transparência. Elisa tem manipulado a vida das pessoas enquanto finge ser alguém que não é. Eu finalmente falei, Jéssica, eu nunca manipulei ninguém
Investi em empresas falidas e as fiz prosperar. Mantive minha vida privada porque prefiro a discrição. Nenhuma dessas coisas é ilegal ou imoral. Você comprou a empresa do meu pai e o deixou acreditar que ele havia fracassado como empresário. Ela rebateu. Seu pai falhou como empresário, respondi calmamente. Eu salvei a empresa dele e protegi os empregos de seus funcionários. Sob a gestão dele, o Grupo Sampaio estaria falido em meses. Roberto Sampaio, que estava em silêncio, pigarreou. Senhora Matos, eu aprecio o que você fez pela empresa, mas você não pode negar que foi estratégica em esconder seu envolvimento nos assuntos de nossa família. Estratégica, sim. Enganosa, não. Você nunca perguntou sobre meus investimentos e eu não tinha a obrigação de voluntariar a informação. O Dr. Viana puxou uma pasta grossa. Senhora Matos, temos evidências de que você usou sua posição financeira para manipular várias situações envolvendo a família da minha cliente. Os pagamentos de taxas de consultoria ao Sr. Sampaio, o momento de certas decisões de negócios, até mesmo a investigação sobre os assuntos pessoais da minha cliente. Evidência de quê, exatamente? Perguntou Jaime. De um padrão de controle e manipulação projetado para manter o poder sobre o futuro financeiro desta família. Olhei para as pessoas na sala, pessoas que achavam que entendiam o jogo que estavam jogando. Dr. Viana, deixe-me ser bem clara. Eu não controlo a família da sua cliente. Eu não lhes devo dinheiro. Eu não lhes devo explicações e certamente não lhes devo acesso aos meus ativos. Mas você deve honestidade ao seu filho, interrompeu Jéssica, e respeito básico à sua nora. Respeito? Uma calma fria tomou conta de mim. Você me apresentou como a vergonha da família no seu casamento. Você contratou investigadores para vasculhar minha vida privada. Você registrou queixas regulatórias para me forçar a um acordo financeiro. E agora você quer me dar uma palestra sobre respeito? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Davi, que esteve quieto o tempo todo, finalmente falou. O que você quer, Jéssica? O que será preciso para acabar com isso? Ela trocou um olhar com seu advogado, depois olhou diretamente para mim. Eu quero um acordo financeiro familiar formal. Algo que estabeleça expectativas e responsabilidades claras para todas as partes. Que tipo de responsabilidades? Perguntou Jaime. O Dr. Viana apresentou outro documento. Propomos uma estrutura de fundo fiduciário familiar com governança compartilhada. A senhora Matos contribuiria com uma parte substancial de seus ativos, aproximadamente 15 milhões para o fundo, que seria gerenciado por um conselho familiar para o benefício de todos os membros. Eu quase ri da audácia. Você quer que eu coloque meu dinheiro em um fundo controlado por um comitê que inclui as pessoas que estão me investigando e registrando queixas contra mim? Queremos um arranjo justo que proteja os interesses de todos, disse Jéssica. Levantei-me e caminhei até a janela da sala de reuniões, olhando para a rua onde as pessoas seguiam suas vidas normais, alheias à guerra financeira que estava sendo travada 20 andares acima. Eu tenho uma contraproposta, eu disse, virando-me para encarar a sala. Jéssica, você tem 72 horas para retirar todas as queixas regulatórias e cessar todas as atividades investigativas. Em troca, eu lhe darei um acordo que permita que você e seus pais mantenham seu estilo de vida atual sem qualquer interferência adicional minha. Que tipo de acordo? Perguntou o Dr. Viana desconfiado. 5 milhões reais, um pagamento único. Em troca, você assinará um acordo prometendo nunca mais contatar a mim ou ao meu filho. A sala ficou em completo silêncio. Davi me encarou, chocado. Mãe, você não pode estar falando sério. Mas eu estava. Eu tinha acabado de oferecer 5 milhões para remover permanentemente pessoas tóxicas de nossas vidas. E pelas expressões em seus rostos, todos estavam começando a entender o quão séria eu era sobre proteger o que importava. 5 milhões, repetiu Jéssica lentamente, como se testasse as palavras.
para nunca mais contatar o Davi. Exato. O Dr. Viana já estava fazendo as contas. Eu podia ver em seus olhos. 5 milhões era mais do que sua cliente poderia esperar ganhar em um processo e vinha sem o risco de anos de litígio. Senhora Matos, essa é uma oferta generosa, mas parece projetada para acabar com um casamento, em vez de resolver um conflito familiar. Dr. Viana, esse casamento já estava acabado. Estou apenas me oferecendo para pagar por um rompimento limpo, em vez de um confuso. Davi se pôs de pé. Mãe, pare. Vocês duas, parem. Ele olhou ao redor da sala com uma expressão de puro desgosto. Isso é uma loucura. Estamos sentados aqui negociando o preço do meu casamento como se fosse um acordo de negócios. E não é exatamente isso que tem sido? Perguntei suavemente. Ele se virou para Jéssica, sua voz cheia de uma dor que partiu meu coração. Jéssica, eu preciso que você me responda algo honestamente. Você se casou comigo porque me amava ou porque achava que eu vinha de uma família com dinheiro? O silêncio se estendeu por quase 1 minuto inteiro. Davi, essa não é uma pergunta justa, ela finalmente disse. É a única pergunta que importa. Observei o rosto do meu filho enquanto ele esperava por uma resposta que nunca veio. Naquele silêncio, 15 anos de escolhas cuidadosas, privacidade financeira e proteção silenciosa se cristalizaram em um único momento de clareza. 5 milhões de reais, repeti, olhando diretamente para Jéssica. Além disso, providenciarei para que seus pais mantenham a casa e seu pai mantenha seu cargo de consultor no Grupo Sampaio. Você assina os papéis e se afasta da minha família. E se eu recusar? Eu sorri. E pela primeira vez desde que tudo isso começou, foi um sorriso genuíno. Então você não recebe nada. Seus pais perdem a casa, seu pai perde a renda e você passará os próximos anos envolvida em processos judiciais que lhe custarão muito mais do que você jamais poderia esperar ganhar. O Dr. Viana sussurrava urgentemente no ouvido de Jéssica, sem dúvida, explicando o absurdo de recusar. 5 milhões de reais em mãos versus anos de litígio caro, com um resultado incerto. Eu preciso de tempo para pensar sobre isso, disse Jéssica. Você tem até o meio-dia de amanhã. Depois disso, a oferta expira e você enfrentará todas as consequências das queixas que registrou. Quando a reunião terminou, Davi ficou para trás. Mãe, você realmente acabou de comprar minha liberdade da minha esposa? Não, querido. Eu apenas te dei a informação que você precisava para tomar sua própria decisão. Ele ficou quieto por um longo tempo. E se ela aceitar o dinheiro? Então você saberá exatamente quem ela era e poderá seguir com sua vida. E se ela não aceitar? Você ainda saberá quem ela era, e eu vou me certificar de que ela se arrependa de ter tentado manipular nossa família. Davi olhou para mim com algo que parecia uma mistura de admiração e medo. Quando você se tornou tão implacável? Levei a pergunta dele a sério. Eu acho que sempre fui, Davi. Eu só nunca tive um motivo para mostrar. Às 11h47 da manhã seguinte, o Dr. Viana ligou para Jaime Silveira para aceitar o acordo. Às 17 horas, os papéis estavam assinados e o dinheiro foi transferido. Jéssica pegou os 5 milhões e desapareceu de nossas vidas como se nunca tivesse existido. Davi pediu o divórcio na semana seguinte, citando diferenças irreconciliáveis. 6 meses depois, ele me ligou em uma tarde de domingo. Mãe, eu conheci alguém. O nome dela é Sara. Ela é professora e não faz ideia de que você é rica. Como você sabe? Porque quando eu disse a ela que minha mãe morava em um apartamento legal e dirigia um carro confiável, ela disse que parecia uma mulher que tinha suas prioridades em ordem. Eu sorri, sentindo algo em meu peito finalmente relaxar depois de todos esses anos. Ela parece perfeita. Quando vou conhecê-la? No próximo domingo. Mas, mãe, quando jantarmos, você pode ser apenas a mulher que me ensinou a trabalhar duro e tratar as pessoas direito. Você pode deixar a empresária poderosa em casa?
Eu ri, percebendo que depois de 15 anos escondendo quem eu era, eu finalmente entendi a diferença entre ser invisível e ser privada. Claro, querido, mas se descobrirmos que ela está investigando nossas finanças, o acordo está desfeito. Combinado? Disse ele. E eu podia ouvir seu sorriso através do telefone. Pela primeira vez em meses, o futuro parecia exatamente tão brilhante quanto eu sempre planejei que fosse. Depois de tudo o que aconteceu, descobri que a maior riqueza que eu tinha não eram meus investimentos ou minhas contas ocultas. Era a chance de recomeçar, decidir como eu queria gastar meu tempo, minha energia e meu nome. Durante anos vivi nas sombras, com medo de que o mundo soubesse quem eu realmente era. Agora eu entendia que o poder real estava em escolher como eu queria ser lembrada. Minha primeira decisão foi simples. Vendi o apartamento onde passei os últimos 15 anos. Ele guardava muitos fantasmas. Mudei-me para Tiradentes, em Minas Gerais, um lugar que sempre me fascinou com sua arte e história. Lá, ninguém me conhecia como a viúva milionária ou a sogra difícil. Eu era apenas Elisa, uma mulher que gostava de passear pela feira local e conversar com os artistas. Também comecei uma pequena e silenciosa fundação cultural, sem comunicados à imprensa, sem placas de ouro com meu nome. Eu a chamei de Fundo Tomás, em homenagem ao meu marido. Apoiamos jovens engenheiros de Florianópolis e São José dos Campos, que sonham em patentear suas ideias, mas não têm recursos. Ver garotos de origem humilde apresentarem seus protótipos em feiras internacionais me deu uma satisfação que nenhum dividendo de ações jamais poderia. Com o tempo, os rumores sobre minha fortuna desapareceram. As pessoas em Tiradentes me viam como a senhora que sempre ia à missa das 8 horas com um xale azul, a mesma que ficava depois para distribuir sacolas de compras para famílias necessitadas. Eu gostava dessa simplicidade, dessa invisibilidade escolhida. Meu relacionamento com Davi levou tempo para cicatrizar, mas conseguimos. Tivemos jantares estranhos e silêncios dolorosos. Mas quando conheci Sara, sua nova companheira, soube que tudo valeu a pena. Sara me abraçou como se me conhecesse desde sempre, sem perguntar sobre balanços ou empresas. Ela apenas disse: "Agora eu vejo de onde Davi tira seu jeito de ouvir sem julgar." Foi então que senti que o laço entre mãe e filho, embora tenso, estava forte novamente. No Natal, pela primeira vez em muito tempo, minha mesa estava cheia de risadas genuínas. Sem taças de champanhe, escondendo comparações sociais. Apenas biscoitos, chocolate quente e músicas natalinas mal cantadas. Naquela noite, fiquei acordada até tarde, olhando para a árvore iluminada, e pensei no quanto Tomás teria gostado de ver nossa família livre de máscaras. Não vou mentir, ainda há momentos em que a sombra de Jéssica entra em meus pensamentos. Sei que, com 5 milhões, ela encontrará outra maneira de se reinventar, talvez em outra cidade, com outra vítima. Mas isso não é mais problema meu. Aprendi que não posso salvar a todos e não tenho que carregar aqueles que só me veem como um caixa eletrônico ambulante. Agora, meus dias são preenchidos com rotinas simples. Aulas de cerâmica, brunch com minhas vizinhas e viagens ocasionais para apoiar projetos comunitários. Não preciso de guarda-costas ou carros blindados. Eu preciso de paz, e isso não se compra com milhões. O engraçado é que quando parei de esconder quem eu era, também parei de ter medo. Não tenho mais receio de que alguém descubra minha fortuna, porque entendo que os números em uma conta bancária não definem meu valor. O que me define é como uso esses recursos para transformar, nem que seja um pouco, a vida dos outros. Alguns meses atrás, um jovem estudante que recebeu uma bolsa do Fundo Tomás me abordou com lágrimas nos olhos. "Dona Elisa, obrigado. Se não fosse pela senhora, eu ainda estaria carregando caixas em um depósito. Agora, estou no ITA terminando minha faculdade de engenharia." Aquela gratidão sincera foi o verdadeiro fim de todo o drama com a família Sampaio. Hoje,
Olho para trás e sorrio. Sim, eu fui invisível por 15 anos, mas aprendi que a invisibilidade pode ser uma estratégia, não uma sentença. E aprendi também que a vingança mais elegante não é destruir quem tentou te humilhar, mas prosperar na ausência dessa pessoa. Então, aqui estou eu, nos meus 60 anos, vivendo em uma cidade que cheira a pão fresco e buganvílias, cercada por pessoas que não me medem pelo meu dinheiro, mas pela minha presença. Eu finalmente entendi que a vida não estava me pedindo para ser perfeita, apenas para ser autêntica. E se alguém algum dia me apresentar como a vergonha da família, novamente, eu tenho minha resposta pronta. A verdadeira vergonha é desperdiçar uma vida tentando impressionar os outros, quando você poderia estar gastando-a, deixando uma marca que realmente importa. A história que contamos é fictícia, mas é inspirada em eventos reais. Os nomes e lugares foram alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Não contamos isso para julgar, mas na esperança de que alguém ouça e pare para pensar em quantas mães estão sofrendo em silêncio dentro de suas próprias casas. Estou realmente curiosa. Se você estivesse no meu lugar, o que você teria feito? Você escolheria o silêncio para manter a paz? Ou ousaria confrontar tudo para recuperar sua voz? Quero saber o que você pensa, porque cada história é uma vela que pode iluminar o caminho de outra pessoa. Deus abençoa sempre e acredito firmemente que a coragem nos leva a dias melhores. Enquanto isso, na tela final, estou deixando para você 2 das histórias mais queridas do canal. Prometo que elas vão te surpreender. Obrigada por ficar até o fim.